Certo homem da tribo de Levi foi tomar uma esposa, descendente também de Levi, o qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, colocou dentro dele seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entremei, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam às beiras do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é dos filhos dos hebreus. Então, a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus para que possa criar essa criança? A filha de Faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem, chamou a própria mãe da criança. Então a filha de Faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim e eu te darei um pagamento. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, o qual a adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Amém? Uma palavra bastante conhecida, mas o que o Senhor falou para mim está no versículo 3, onde fala assim: colocou dentro dele seu filho e soltou o cesto. Amém? E soltou o cesto. Eu quero falar sobre esta mulher, sobre Joquebede, sobre esta passagem, porque essa passagem nos ensina muito sobre algumas coisas que eu quero discorrer. Por isso eu escolhi a história de Joquebede, que dá certinho no que o Senhor quer falar para você, para que você entenda, através da história dela, o que o Senhor quer sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? Primeiro, o tema que Deus me deu é pensamentos altos para vivermos os sonhos de Deus. Uma mulher que pensou um pensamento que naquela época, se ela contasse aquilo para alguém, que ela ia pegar aquele filho dela, ia colocar dentro de um cestinho, ia colocar dentro de um rio cheio de crocodilo, um rio perigoso, ninguém ia deixar ela fazer. Mas ela estava vivendo pensamentos altos, ela estava vivendo a dimensão que Deus queria que ela vivesse, para fazer algo alto para Deus, para fazer algo sobrenatural, algo que depois ela entenderia. Amém? Então vamos lá começar. A primeira coisa que o Senhor falou para mim, que esta mulher, ela teve fé no Deus que tudo pode fazer e transformar. Um dos pontos predominantes dessa história foi a fé desta mãe, a fé de Joquebede, a mãe de Moisés. Ela teve uma fé que não foi uma fé fraca, ela teve uma fé ousada. Ela teve uma fé que teve fé e teve ação. Ela não teve só uma fé, como se diz, uma fé que era uma fé morta. Não, ela tem fé, mas não tomou atitude. Ela teve uma fé viva, ela teve uma fé ousada. Ela teve a fé verdadeira, ela estava ligada no trono de Deus. Quando ela estava passando por isso, aqui era o momento mais difícil da vida desta família. Esta família, então, nós sabemos da história, estava vivendo no Egito. Quando José foi para o Egito, levou os 70 da casa dele, né? A família dele mais ou menos 70. Depois eles foram se multiplicando, porque isso existia sobre aquele povo, que ele se multiplicaria e se tornaria uma grande nação. E esse povo se multiplicou de uma maneira sobrenatural no Egito. E quando morre aquele rei, entra outro rei, né, no governo, outro faraó, que não conhecia a história de José. José já tinha falecido, e ele começa então a perseguir aquele povo de Deus, e aquele povo já era milhões de pessoas, e aquele povo então foi escravizado e começou a passar por momentos de tribulação, momentos de angústia, momentos de perseguição. E aqui em Êxodos começa que o rei decide, então, começar, para que aquele povo parasse de crescer, começar a matar todos os meninos que nascessem. Primeiro ele pede para as parteiras que, quando fosse fazer o parto, matar os meninos e deixar só as meninas viver. Porém, as parteiras, temendo a Deus, não obedecem.
e deixa os filhos, os meninos, né, com vida. Depois o rei, Faraó abaixa um decreto para que todos os meninos que nascessem fossem jogados então no rio Nilo, porque ali ia ser comido, né, pelos crocodilos, ali ia morrer afogado. Então aquilo, o rio Nilo ali, significou para aquele povo um lugar do quê então? De morte. O rio Nilo para aquele povo as pessoas começaram a olhar para aquele rio e lembrar das crianças sendo jogadas. Era um rio que as pessoas olhavam e lembravam o quê? Morte, né? Terror, né? Homicídio, coisas ruins. Porém, uma pessoa de fé transforma algo que o inimigo quer usar como algo de morte, e disso ele faz o objeto da bênção dele. O rio Nilo, que então era para jogar os meninos que não eram para ter vida, Joquebede, inspirada por Deus, porque não tem como ela ter tomado essa decisão se Deus não tivesse orientado ela. Ela faz, então nós sabemos, um barquinho, né? Betuma aquele barquinho e ela coloca Moisés no barquinho. E ali ela solta onde ele? Ela solta no rio da morte, no rio que as crianças morriam. Porém, ela entregou Moisés na mão de Deus. Porém, aquilo que era para ser o lugar da morte dele, foi transformado no rio de vida para Moisés. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida quando eu tenho fé. Deus pega aquilo que vai ser a minha morte, aquilo que parece ser o meu fim, aquilo que parece ser o fim do meu filho. Eu olho para aquilo e aquilo não tem jeito. Eu falo, esse vai ser o fim de certo do meu filho? E o Senhor está falando para você, se você tiver fé, pegar esse filho seu e entregar para mim, você vai ver. O lugar que seria a morte vai ser vida, e vida em abundância. Porque o Senhor ainda transforma. O Senhor ainda se move o coração dele quando um justo ora. Quando o justo clama, o céu se abre. Nós estamos vendo isso de manhã aqui quando nós estamos orando. Uma semana que nós começamos a orar, já começou vários testemunhos de coisas grandes que o Senhor tem feito. Mas por que ele tem feito? Porque ele sempre fez. Resta eu e você pedir, orar, clamar, entregar para o Senhor. Joquebede, ela passa os 3 meses que ela fica com Moisés dentro da casa dela, orando, pedindo uma direção. Ela não toma nenhuma atitude movida pelas emoções, porque nós que somos crentes não somos movidos por emoções, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito de Deus fala com aquela mulher, ele dá uma direção certeira. É uma direção só que você precisa sobre a tua vida, sabia? É uma direção e ela vai ser certeira. Então que você faça como Joquebede, ela orou. Ela esperou, ela entrou num consenso, porque ali existia um consenso familiar, com certeza. Porque estava ela com Moisés, entregando Moisés ali no rio, no Nilo, estava Miriam cuidando Moisés, o pai com certeza estava, todos estavam em comum acordo. Em comum acordo, ela pega aquele filho, que ela olha para ele, a Bíblia diz, fala que ela olha e vê que ele era formoso. Mas com certeza não era um formoso de beleza, era um formoso de alguém que seria alguém especial nas mãos do Senhor. O Senhor revelou para ela. E ela falou assim, não, esse menino aqui não pode morrer. Porque sobre esse menino tem um projeto. Porque sobre esse menino tinha uma escolha divina. Porque sobre aquele menino existia uma história. Sobre aquele menino existia um ministério. Sobre aquele menino existia um povo enorme que ele iria libertar. Você sabe quem você está criando? Não, nem eu não sei. De repente um grande libertador nós estamos criando. De repente uma pessoa que vai ganhar multidões nós estamos criando. Está dentro da nossa casa, está dentro do nosso lar, está sob as nossas asas, sobre a nossa cobertura espiritual. A Joquebede entendeu quem ela estava criando. E ela pensou, não, esse menino é precioso demais. Eu preciso, Senhor, de uma estratégia. E nós que somos pais, temos que orar a Deus e falar, Senhor, eu sinto que esse filho meu, o Senhor tem uma obra na vida dele. E se eu não sinto que o Senhor tem, eu vou profetizar, eu quero que o Senhor faça uma obra na vida desse meu filho. Senhor, ele é especial demais para mim, me dê uma estratégia.
Me dê uma estratégia para me salvar a vida do meu filho. Me dê uma estratégia. O Senhor, Ele vai dar estratégia para nós, amém? Assim como Ele deu para Joquebede, Ele quer falar conosco, Ele quer nos dar essa estratégia. E essa fé que ela declara, essa fé que essa mulher nos ensina, ela ultrapassa muitas vezes o nosso entendimento. Porque se nós olharmos aos olhos naturais, se nós olharmos, se ela contasse para uma vizinha, para alguém, a pessoa ia falar, não faz isso não. Continua com o seu filho dentro da sua casa. Continua, cria ele mais uns tempos, fica com ele mais uns tempos, mas chegou um momento que ela teve que entregar. Chegou um momento específico que a Bíblia diz que ela entendeu que ela não podia mais ficar com ele, que ela teria que tomar uma atitude. E o Senhor está falando para alguém aqui, esse é o momento que você vai ter que tomar uma atitude. E isso que você está segurando com as suas mãos, você vai ter que entregar. Você vai ter que deixar ir. Você vai ter que deixar ser levado pelas águas do Espírito. Aquela mulher, que a Joquebede, quando ela entrega aquele barquinho, ela entregou e ela foi para a casa dela. Porque a Bíblia diz que Miriam ficou andando na margem do rio, acompanhando aonde o barquinho ia e vendo quem que ia pegar. Mas a mãe foi para casa. E sabe o que eu vejo aqui? O que o Espírito Santo falou para mim? Ela entregou e confiou. Ela entregou e confiou. Porque muitas vezes nós queremos entregar os nossos filhos, os nossos casamentos, nosso emprego, nosso ministério, e aí são N coisas. Nós entregamos para Deus nossa vida financeira. Nós entregamos, falamos, Senhor, olha, eu vou entregar isso aqui para o Senhor. Só que qualquer movimento das águas, a gente pega de volta aquilo. Qualquer coisa, ela não ficou ali na beira do rio, segurando o cesto. Não, se tiver um movimento ali das águas, eu puxo o cesto de novo e pego de novo o meu filho. Não, se vier alguém que eu ver que vai fazer alguma coisa, eu vou pegar de novo o meu filho. Não, ela entregou e confiou. Está faltando nós entregar e soltar o cesto. Nós temos que tirar a mão e deixar as águas do Espírito levar. Eu não sei o que você tem segurado. Eu não sei o que é. De repente é um filho seu que você não quer que vá, talvez para as missões, talvez desenvolver o ministério, talvez fazer algo que você não queira. Mas o Espírito Santo está falando, deixa seu filho ser levado pelas águas do Espírito Santo. O Senhor sabe o que faz com os nossos filhos. O Senhor sabe muito mais do que nós o que faz com os nossos filhos. O Senhor, Ele era soberano. O Senhor não estava vendo aquele momento atual. O Senhor vê o presente, Ele sabe o passado e Ele vê o futuro. Nós não sabemos o que ia acontecer. Ela não sabia, mas ela fez o quê? Ela confiou. A palavra do Senhor diz, confia no Senhor, não é? E Ele te endireitará os seus caminhos. Confia no Senhor. E Ele te mostrará, Ele te mostrará os caminhos que você deve seguir. Então, Joquebede, primeira coisa que nós vemos na vida desta mulher, ela teve uma fé que ela transformou aquilo que seria o fim da família dela, naquilo que seria o início de uma grande bênção. Quando ela toma Moisés sobre os braços dela, quando a filha de Faraó devolve Moisés para os braços da mãe, você vai ver que o que acontece? Ela fala assim, ó, então ela levou o menino, amamentou e ainda ela recebeu um pagamento sobre aquilo. Ainda, o que eu vejo aqui? Aquilo que você entrega para Deus, aquilo volta abençoado pelo Senhor. Aquilo que você consegue entregar para Deus, quando Ele voltar para você, Ele vai voltar abençoado. Não retenha aquilo que Deus está te pedindo. Aí você fala para minha irmã, mas eu não sei o que Deus está me pedindo. Tem várias coisas que nós, às vezes, retemos na nossa vida. Por exemplo, às vezes Deus nos chama para fazer algo, até mesmo dentro da igreja. E às vezes você pensa assim, não, mas agora não. Agora eu quero trabalhar, agora eu quero prosperar, agora eu vou casar, agora eu vou comprar minha casa, agora eu vou comprar meu carro, agora eu vou estudar. Quando eu for mais velho, eu vou fazer uma obra para o Senhor. Mas o Senhor está falando para você, é agora. Eu quero que você entregue a sua vida agora. E aí? E aí você fala, não, mas eu estou entregando, tá? Eu vou no culto todos os domingos, mas o Senhor quer mais.
O Senhor quer uma entrega total. Como Joquebede fez, ela pegou a criança, ela pôs dentro do cesto e ela deixou o cesto ir. Ela deixou, ela liberou o filho. Ela liberou. Ela liberou para Deus fazer com ele o que ele quisesse. E o que Deus fez com aquele menino? Tornou aquele menino o maior libertador de todos os tempos. Fez com que Moisés, na galeria da fé, tem um versículo falando de cada patriarca da fé, de cada homem de fé, mas de Moisés tem 7 versículos. Porque ele fez uma obra tremenda. Porque ele fez uma obra tremenda. Mas por que ele fez? Porque alguém entregou. Alguém confiou. Alguém resolveu entender que Deus sabe muito mais do que nós. Nós precisamos sair. Essa semana passada eu orei num dia, a Sandra não estava, no outro dia a Sandra orou na mesma batida, ela não sabia. Nós precisamos sair dos nossos pensamentos pequenos e abrir a nossa mente. Nós precisamos entender que o Senhor tem lugares altos para nós ir e não ficar pensando pensamentos pequenos. Se Joquebede ficasse com um pensamento pequeno de mesmice, o que ele ia fazer? Não, eu vou viver pelo menos mais um mês aqui com Moisés, pelo menos mais 2, enquanto eu puder aqui esconder, eu vou viver com ele, porque depois ele vai morrer. Não, o pensamento de Deus era muito mais alto do que aquilo. E o Senhor manda falar para você, os pensamentos dele ao seu respeito é muito mais alto do que você está imaginando. É muito mais do que você está pensando. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E Ele quer que você entre no nível que Ele está pensando. Mas para isso, você tem que entregar totalmente a sua vida para o Senhor. Você tem que deixar Ele fazer algo na tua vida. Você tem que deixar Ele te limpar. Você tem que deixar Ele transformar. Você tem que deixar Ele mudar os seus conceitos e os seus preconceitos. Os seus valores, muitas vezes. Muitas vezes a nossa mente ela está muito cativa. O nosso pensamento é muito pequeno. Porque nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e pensamos, como isso vai acontecer? Ah, mas Deus está me falando que vai me usar, não sei, para ganhar multidão de almas. Ah, mas eu moro numa casa tão pequena, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho capacidade, mas eu não tenho condições. E esses pensamentos pequenos nos fazem viver apenas coisas pequenas. Eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso transformar o meu coração. Essa mulher, ela teve a mente e o coração dela transformado nesses 3 meses, para depois ela entregar o filho. E o Senhor quer fazer isso com nós. O Senhor quer nos levar a coisas maiores. O Senhor tem coisas maiores para nós. Mas é maiores ministerialmente, é maiores na vida secular, é maiores como pessoa. É um caráter diferente, é uma maneira de viver diferente, é uma maneira de lidar nas finanças diferente, é uma maneira de lidar no casamento diferente, uma maneira de lidar com os filhos diferente, uma maneira de lidar com o ministério diferente. Porque o Senhor tem coisas novas para nós. Como o pastor Dervan falou hoje de manhã, César falou, esse é o ano do cântico novo. Mas quem vai cantar esse cântico? Quem quiser cantar. Quem quiser cantar. Quem fala, Senhor, eu não quero mais cantar esses cantos de lamentação que eu estou cantando, não. Me ensina, Senhor, um cântico novo. Aí o Senhor vai fazer com a sua boca, cante um cântico novo. Mas você tem que permitir. Foi ela que chegou na margem do rio e entregou Moisés. Ela entregou e ela soltou. E o Senhor está falando, você quer entregar? Sua vida, sua família, o seu serviço, as suas finanças. Muitos não prosperam financeiramente. Mas por que não prospera? Porque a parte que deveria entregar para Deus retém. Retém. Ah, não, mas você sabe o que é? Porque eu não posso entregar meu dízimo, porque se eu entregar meu dízimo, eu estou juntando para comprar uma casa. Se eu entregar meu dízimo, eu estou agora juntando para comprar um carro. Não, agora eu estou estudando meus filhos. E ele não quer entregar, não quer reter. Vai viver coisas grandes com Deus? Não vai viver. Por que não vai viver? Porque Deus está esperando nós entregarmos para Ele. A palavra não diz, lança seu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo ele vai voltar para você? Então lança. Quando tem uma colheita, quando as pessoas trabalhavam com colheita, se ela colhesse tudo aquele trigo, e ela comesse toda a semente, ela ia comer no próximo ano? Não.
Ela não tinha que separar a semente, uma parte, para poder plantar novamente, para ano que vem ela ter uma plantação? E quem que criou isso, vocês acham? Foi Deus que criou isso. Por que que Deus criou isso? Para mim entender como Ele trabalha. É simples assim. Então eu preciso entender, eu preciso liberar, eu preciso sair de conceitos antigos, eu preciso sair de valores antigos, eu preciso abrir a minha mente. O Espírito Santo falou claramente para mim, aquele que abrir a mente e entregar tudo o que eu estou falando, vai viver um cântico novo esse ano. Vai viver coisas lindas, vai viver como quem sonha, vai viver aquilo que fala o Salmo 126, que as pessoas vão olhar para você e vai dizer, realmente, grandes coisas fez o Senhor por essa família, por isso eles estão alegres. A irmã Samara contou o testemunho aqui e ela estava como? Radiante de alegria. O Sérgio está ali, eles estão alegres. Por quê? Porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida deles. E o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Nós também estamos alegres lá em casa. Hoje o pastor Adervan falou sobre as músicas que o pastor Júlio gravou. O pastor Júlio estava gravando as músicas na semana, a Carol ainda estava na Bolívia fazendo missões. Mas para isso tudo acontecer, e para vocês entenderem, quando nós fizemos aquele chá de 2019, ano passado não teve chá, lembra? No ano retrasado, teve o nosso último chá em 2019, e o tema era Mulheres Enviadas com uma Missão. Mulheres enviadas com uma missão. Um tema revelado, e a revelação era que mulheres desse ministério cruzariam fronteira e ganhariam almas em outros países. E quando nós estávamos orando por esse chá, um dia eu estava orando na minha casa, e o Espírito Santo falou para mim, e se eu te falar que a mulher que vai cruzar a fronteira é a sua filha, você vai deixar? E aí era nas vésperas do chá. E a gente sempre ora, né, direcionado. E a gente sempre reunia as mulheres e falava, Senhor, manda as mulheres, que as mulheres venham cruzar a fronteira. Lógico que vai cruzar a fronteira, desde que não seja dentro da sua família, né? Você pensa assim. Mas aí o Espírito Santo falou para mim, e se eu te disser que é a tua filha que vai cruzar a fronteira, você vai liberar ela? Aí eu disse, vou. Aí o Espírito Santo falou, vai nada. Faz tempo que você entregou ela para mim. Só que você entregou com uma mão e reteu com a outra. Você entregou, mas você não soltou ela. Você tem que soltar ela, porque senão eu não posso levar. E aí o Espírito Santo me levou a fazer uma oração de entrega. E eu falei, Senhor, eu entrego a minha filha, porque eu confio no Senhor. E aonde o Senhor quiser levar, o Senhor vai levar. E depois disso, a Carol não estava ainda vendo as missões. E passou o chá, e depois a Carol começou a ver e quis ir para uma escola missionária, vocês sabem. Foi, daí não deu certo naquele ano, por causa da pandemia, voltou. E depois, quando foi para ela voltar de novo, muitas pessoas chegaram em nós e falaram, mas você vai deixar sua filha viajar para outro país, num tempo de pandemia? Num tempo de Covid? Mas e se ela pegar Covid? Mas e se ela ficar doente lá? Mas e se você não conseguir? E se ela for para um país distante? Eram muitas inquietações, eram muitas dúvidas. Mas uma coisa eu te digo, Deus, a palavra de Deus jamais volta vazia. Se Ele falou que Ele ia levar ela, ia ser ela, eu preciso confiar. Como eu vou desconfiar? Como eu vou achar que se ela estivesse aqui comigo, ela estaria melhor? Ela foi, passou 5 meses e voltou. Pegou Covid? Não pegou. Está ótima, mas por quê? Porque foi Deus que mandou. Ela estava debaixo de uma palavra de Deus. Ela estava debaixo de um direcionamento divino. Quando eu estou debaixo de uma palavra de Deus, não tem como dar errado. É certeiro, vai acontecer. Mas depois que a Carol foi e nós liberamos, o que aconteceu? Aconteceu o cântico novo na nossa vida. O Senhor estava esperando isso. O Senhor estava esperando os nossos posicionamentos. O Senhor estava esperando eu cumprir as minhas promessas. O Júlio cumprir, ela cumprir. Sabe por quê? Nós precisamos dar passos de fé para viver algo novo. E depois que a Carol foi, o Adervan recebeu as músicas, o pastor Júlio começou a preparar as músicas, Deus preparou tudo. E aconteceu as gravações das músicas. Aconteceu uma promessa antiga que já havia sobre a vida deles. Uma promessa antiga. Por que aquilo aconteceu depois que ela foi? Porque é necessário liberar o que Deus pede. Eu não sei o que Deus tem pedido sobre a tua vida. Se é para você liberar o quê?
mas é que você vai ter que soltar isso, vai ter que liberar para que Deus use da maneira que Ele quiser. E uma coisa Deus falou comigo quando eu estava preparando essa palavra. Eu creio que o que Ele quer liberar sobre a tua vida, o que Ele quer que você entregue é a sua própria vida. Ele quer que você entregue a sua própria vida para Ele, totalmente. Sem nada prendendo. Sem nenhum tipo de prisão, de falar assim, não, eu entrego a minha vida para o Senhor, mas isso aqui eu não quero que o Senhor mexa. Não, é totalmente o Senhor quer que você entregue, amém? Amém? Porque isso vai acontecer sobre a tua vida. O Senhor vai abençoar a tua vida de uma dimensão que você nunca foi abençoado. Vamos lá, eu quero que você leia um versículo que está em Romanos 11, 33. E o Senhor colocou uma frase no meu coração. Será que estamos dispostos a deixar que Deus faça conosco e com aquele que Ele ama, aquilo que lhe aprouver? Será que nós estamos dispostos a deixar? Romanos diz assim: ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Isaías 55 diz assim: pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então essa palavra está falando quem conheceu a mente do Senhor. Mas que o Espírito Santo venha convencer você, porque é o Espírito que nos convence a entrar na dimensão que o Senhor precisa, para que você entenda os pensamentos de Deus a seu respeito. Para que você sonde, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o único que sonda os pensamentos de Deus. E Ele revela a nós. E Ele tem revelado. Ele tem revelado. Então que você ore ao Senhor e você fala: Senhor, eu quero transformar minha mente. Eu quero renovar minha mente. Senhor, eu quero ter a mente que vai entender quando o Senhor mandar eu fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu não quero ter essa mente pequena, fechada. Esses pensamentos de mesmices, pequenos, né? Que Deus manda eu fazer algo grande, eu olho para mim e penso: não, eu não vou conseguir. Nós não vamos conseguir mesmo. Quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem olhava ao redor achava que aquela mulher estava cometendo uma loucura de deixar aquela criança ali. Com certeza, né, as pessoas pensavam: essa criança vai morrer. Não, mas quando eu faço algo que até aos olhos humanos parece que é loucura, né? Porque a fé é assim, né? A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. Então, quando uma pessoa tem muita fé e ela quer fazer algo no sobrenatural, as pessoas em volta olham e pensam assim: nossa, essa pessoa agora, né, ficou doida. Essa pessoa está fazendo algo que isso não existe, isso não vai acontecer. Isso é fé. E ao contrário da fé, nós vemos o medo. E o que nós vemos nessa passagem aqui é que os 3 meses que Joquebede deixou Moisés dentro da casa e ela não entregou, foram 3 meses de angústia. 3 meses de opressão naquela casa. 3 meses escondendo uma criança, aquela criança não podia chorar. O medo dos soldados entrar, o medo de eles também ser mortos, porque estava desobedecendo uma ordem. O que eu vejo aqui? Enquanto eu não entregar o que Deus quer que eu entregue, a minha vida vai ser de angústia. Enquanto eu não cumprir o que Deus quer que eu faça, eu não vou ter paz. Aquela casa foi 3 meses angustiada, todos apreensivos, todos, os filhos, os pais, angustiados, porque eles estavam fazendo algo, eles tinham que esconder Moisés. E o Espírito Santo começou a falar comigo: enquanto ela não liberou Moisés, a paz não reinou dentro daquela casa. Mas quando ela liberou Moisés, ele voltou para ela, e quando ele voltou, a paz voltou. Aí sim, Deus instituiu naquela família paz, alegria. Aí eles podiam brincar com a criança lá fora. Daí eles podiam ir no rio nadar com aquela criança. Sabe o que eu vejo sobre isso aqui? Enquanto você não entregar o que Deus está pedindo, você não vai ter a vida de felicidade que você procura.
Enquanto você não entregar o que Deus está te pedindo, a paz que você tanto almeja não vai entrar dentro do teu lar. É necessário entregar aquilo que Deus pede. Eu não sei o que é, mas você sabe, porque o Espírito Santo revela a nós. Porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. E o Senhor falou para mim, tem gente retendo aquilo que é meu. Ore ao Senhor. Vê o que é que você tem retido dentro da tua casa, que aquilo é de Deus. Libere isso para que a paz venha reinar dentro da tua casa, para que venha começar um novo tempo. Agora, quando Moisés voltou, era um tempo de um cântico novo. Ali sim eles podiam se alegrar, ali sim eles podiam mostrar quão formoso era Moisés, ali sim eles podiam viver uma harmonia numa família. Amém? Você está entendendo essa palavra? Que você não guarde para você resolver esse problema. Que você não pense assim, não, este problema aqui é só meu. Eu que tenho que resolver, porque foi eu que entrei nesse problema aqui. Eu que tenho que resolver. Não. Lança esse problema no Senhor. Lança esse problema aos pés de Jesus. Ele vai entrar com providência. E Ele vai resolver para você. Amém? Você crê? Vamos lá. Vamos ler o último versículo para nós encerrarmos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim. Não precisa nem abrir. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Amém? O Senhor está falando para você, você ainda não viu, você ainda não ouviu, e você nem imagina o que Deus tem preparado para você. E o Senhor está esperando você dar esse passo. Porque daí você vai ver e as pessoas que estão ao redor seu também verão o que Deus vai fazer na sua vida. E olha o que ele fala. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. E nós temos orado muito de manhã aqui para que o Espírito Santo vai nas profundezas de Deus e revela a nós o que Deus quer sobre as nossas vidas. Amém?